Brasil, uma nação inteira endividada, tanto as empresas como as pessoas físicas. Como resolver essa situação tão dramática que nós viemos e estamos vivendo? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Fernando Rodrigues, advogado, represento aqui o Rodrigues Ferreira Advogados, escritório especialista em direito bancário e em te ajudar, você consumidor, você empresário, a colocar você e a sua empresa em primeiro lugar. Bom, no vídeo de hoje eu vou tratar de um tema um pouco dramático, uma vez que muita gente vem sofrendo esse problema, inclusive aqui em nosso país, uma vez que a crise sanitária que ocorreu há pouco tempo nos deixou tão amedrontados e com uma alta de juros, uma alta de inflação tão absurda como nunca vista anteriormente. Veja aqui alguns dados para que a gente possa se entender e compreender melhor como estão hoje as dívidas em nosso país. São mais de 70 milhões de brasileiros inadimplentes, segundo o Serasa. Dados este do CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio e Bens, que apontam que cerca de 80% de alguma família brasileira possui dívidas bancárias. E outra coisa, quando olhamos para as pessoas jurídicas, a gente tem mais de quase 7 milhões de empresários e empresas na mesma situação, ou seja, mais de 112 bilhões em dívidas bancárias. Veja que, apesar do histórico de sermos uma nação endividada, hoje é uma situação que beira o descontrole. Afinal, como eu tinha dito, a crise sanitária reduziu drasticamente o consumo na população brasileira e também no mercado em geral, uma vez que as pessoas tiveram o maior índice de desemprego, tiveram o maior índice de retração na economia, uma vez que os juros estão atualmente beirando o absurdo. Veja aqui, em uma última pesquisa levantada, juros, por exemplo, para financiamento de carro está em 2,25, sendo este a taxa média mensal. Então, é a mesma coisa que dizer que nosso país enfrenta uma das maiores crises financeiras da história. Portanto, nesse cenário, o Banco Central teve que subir o que nós chamamos de taxa básica de juros, que seria a taxa Selic. Com qual intuito? Frear um pouco o consumo aqui em nosso país para que a inflação esteja controlada. Doutor, o que é a inflação, afinal? A inflação nada mais é do que a desvalorização do seu dinheiro no tempo. Então, um grande exemplo é, pegue a sua memória e volte a um ano atrás. Com R$200, o que você comprava no mercado? Se você for ao mercado nesta mesma data, um ano depois, com os mesmos R$200, você vai perceber que você vai levar a metade do que você levaria, ou quiçá menos ainda. Isso é o efeito da inflação no tempo, a desvalorização do seu dinheiro. A pergunta que eu te faço é, o seu salário aumentou da mesma maneira? Aumentou em 50%? Você teve um ganho real acima de 50% nesse ano? Pois é, em quase 100% dos casos, os salários dos servidores públicos não são reajustados como deveriam, os salários dos seletistas também não são corrigidos como deveria. Portanto, esse é um cenário em que o nosso país enfrenta essa crise, uma vez que falta um posicionamento sobre o quadro fiscal de nosso país. Estão em trâmite no Congresso Nacional a questão do arcabouço fiscal, que ainda é uma nebulosidade, não sabemos se isso vai ou não ser aprovado, de que forma e quando, tá? Então, eu quero deixar claro aqui com vocês que também temos uma previsibilidade de um cenário mais positivo adiante. Diríamos que a longo prazo, porque no decorrer desses anos que vem por aí, ainda enfrentaremos grandes problemas fiscais em nosso país. Então, nós, brasileiros, precisamos estar atentos às mudanças legislativas, utilizar os meios que temos a nosso favor, bem como a lei do superendividamento, por exemplo, para os casos de pessoas físicas, onde você pode obrigar a instituição financeira a repactuar a sua dívida, uma vez que você é um consumidor, um servidor público, uma seletista de boa fé, querendo pagar as suas dívidas, porém com condições. Então você tem essa oportunidade e para isso foi criada a lei do superendividamento. E também
Sobre os empresários, temos que aqueles que possuem dívidas em atraso ou já não sabem mais o que fazer, se pagam os funcionários ou se pagam os empréstimos, também existe solução. Se você já possui alguma ação judicial em curso, uma execução que te cobra sobre essas dívidas, saiba que tudo isso é possível resolvermos, ok? Então, se você está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo, entre em contato com o nosso escritório e saiba como nós podemos te ajudar. No vídeo de hoje, eu gostaria de trazer isso. Fiquem com Deus. Um abraço.